Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Agora. Começando mais um episódio do podcast Caixa Preta, aqui no canal da Start Econ. E hoje estou aqui com meu amigo Igor Roque. Tamo junto mais uma vez. Mais uma vez. E os convidados de hoje aqui para a gente discutir esse assunto que é bem polêmico e bem relevante aí para o mercado. É possível você ter resultado com mídia com baixo investimento? Assunto interessantíssimo. Interessantíssimo, né? E trouxemos pessoas de muita experiência com isso. Muita experiência, pessoas de peso. Estou aqui novamente aqui no nosso amigo André Silva da Fox Digital. Já virou sócio do podcast? Sempre um prazer estar aqui, cara. Bater um papo com vocês é sensacional. Oh, bacana demais. Se vier 3 vezes, paga o boleto. Eu vou trazer um brinde aqui pra gente colocar aqui no estúdio, tá? Boa, ó. Vocês que são mantenedores, as estantes estão livres aqui pra vocês ocuparem do jeito que vocês quiserem, hein? Mas eu sou o primeiro, hein? Eu dei a ideia aqui. Boa. Exatamente. Você tem 2 espaços. Tem um espaço maior. E estamos aqui também com a Juliane Brízida da marca Bookman. É isso aí. Isso aí, prazer estar aqui, gente. Adorei o convite, obrigada. Nada, imagina. É sempre um prazer receber vocês, membros da comunidade aqui com a gente. É isso aí. Essa galera de peso, né? A comunidade é de todos. Exatamente. E para começar, já quero perguntar para vocês aí, como a gente escolhe os melhores canais, né? Considerando um pequeno investimento. Começa com o André ali. Né? Vamos girando em sentido anti-horário. Essa é uma ótima pergunta para a gente começar. Considerando o tema, né, de baixo investimento, a Ju acho que pode me ajudar aqui nessa resposta, falando um pouco do olhar de dentro da marca. Tudo começa no planejamento. Então, o quanto tempo a gente vai ter de gordura para ter um retorno, quanto a gente tem de margem, qual que é o tamanho desse investimento, porque quando a gente fala de baixo investimento, a gente pode estar falando de 5, 10 mil reais, 15 mil reais, dependendo do nosso objetivo, das nossas metas, mas a gente pode estar falando de 50, 60, 70 mil também. Uhum. Então varia muito de acordo com o planejamento. Dentro da empresa, a gente precisa pensar nisso para compartilhar, no caso, com a gente, para fazer, para montar a estratégia, o plano de mídia. Né, Ju? Eu acho que dentro da empresa depende muito do planejamento que a empresa tem. E também depende muito do tamanho, né, do negócio, porque não adianta investir 60, 70, 100 mil e eu não tenho mix para vender. Uhum. Então é importante fazer esse calendário comercial, o planejamento do seu mix, quais canais você vai vender, né? Não só no canal pago, mas como é que eu estou no canal orgânico, como é que eu estou falando de CRM e outras ferramentas que, né, como é que eu estou falando com o meu cliente no WhatsApp, do saque, que seja, né? Muitas marcas esquecem ali do canal de atendimento, né, o pós-venda, então tudo isso gera um custo, né? Você abandona ali seu canal de atendimento, já aconteceu comigo, de chegar numa empresa e ninguém cuidava do saque.
né? Então, vamos olhar para isso? Então, acho que tudo depende, né? Quando a gente fala de mídia paga, você não pode ficar também só fazendo a mídia paga. Você tem que olhar para outras frentes. Então, quando fala de canal de venda, é importante isso. Eu acho que para priorizar a mídia, eu iria muito para avaliação da onde o teu cliente está. Exato. Então, quem ele é, né? A persona. exato. E onde ele tá. Isso é bem importante. Tipo, cara, eu tenho um perfil, eu tenho vários clientes aqui na minha base, os clientes que mais compram têm esse perfil. Por quais canais de mídia, historicamente, eu tive mais conversão. Então, com dinheiro, eu potencializo eles. Então, pô, o social vende muito no orgânico. Vou começar a investir em mídia agora com pouco investimento. Cara, social é o melhor canal. De todas as redes sociais, qual que converte mais? Pô, Instagram, então vou começar a colocar dinheiro ali. Eu acho que tem que ter uma pré-validação sem dinheiro para você saber quais são os canais que performam melhor. Até porque, de repente, você põe uma mídia grande no Instagram, mas você não produz nada de maneira orgânica. Se o cliente vai acessar seu perfil, não tem nada, não tem nenhuma interação, não tem conteúdo, aquele canal não é vivo, dificilmente você vai conseguir ter uma boa conversão por lá. Às vezes você vai até gastar muito para imprimir e não necessariamente converter. Então eu iria muito para essa análise prévia do que já vem de orgânico e olharia para o dinheiro de mídia como vou potencializar esse canal que já vende, que já tem ROI, que eu já sei como ele funciona, né? Já está pré-validado, né? Dentro disso que você está falando, Igor, essa parte do orgânico, da produção de conteúdo, para empresas que têm um investimento considerado baixo ou médio, é tão importante quanto, porque isso representa muito no LTV do cliente. Uhum. E você tem um CAC, né, um custo para você manter ou para você adquirir um novo cliente, impacta diretamente. Quando você tem um baixo investimento, você não pode desperdiçar. Sim. Você tem que trabalhar esse cliente para aumentar o LTV. Tem que cuidar dos centavos, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. Para onde está indo, né? E a época do ano também, né? Tem época que vai ficar muito mais cara a mídia, então você tem que ser mais assertivo ainda no canal que você vai falar com esse cliente. Então, eu acho que isso é bem, bem importante também. É verdade. Verdade. E quais são os maiores erros assim que vocês veem que os pequenos anunciantes cometem ainda no digital? Nossa, pequenos erros. Grandes erros. Anunciantes e grandes erros. Grandes erros e pequenos anunciantes. Eu vou começar aqui para dar tempo de vocês pensarem, porque eu tenho um que vem aqui na cabeça direto. Gastar o dinheiro ele mesmo, sem nenhuma experiência em anúncio. Então, assim, eu tenho pouco investimento, então não vou contratar um profissional, vou aqui seguir os manuais dos canais, vou entrar lá no Facebook e ver como que faz um anúncio, vou eu mesmo fazer meu criativo, vou eu impulsionar, né, que agora não é mais impulsionar, mas eu vou aqui pegar um conteúdo que eu já criei e jogar para frente. Então, assim, essas são testes que você pode fazer de fato para sentir ali o retorno sobre essa mídia, mas com certeza você está gastando o maior dinheiro possível para trazer a menor quantidade de clientes, isso é fato, né? Porque Sim. não está otimizando, porque não tem um profissional que olha e sabe os caminhos, não pensou num criativo legal, pegou um conteúdo orgânico e transformou num criativo, o que não necessariamente vai ter um bom CTR. Então, assim, começar sozinho, eu acho que é um desperdício. Até porque, qual conta que o pequeno anunciante faz? Se eu tô pagando um profissional ou uma agência para cuidar da minha mídia e, sei lá, tenho 10 mil reais para investir, tô pagando uns 3 mil na agência, eu poderia eu mesmo estar fazendo e colocando esses 3 mil a mais de mídia. Mas não necessariamente o teu resultado com 10 vai ser melhor do que o resultado com 7 de quem sabe fazer. Então eu acho que esse erro, e eu vejo muito, né, do cara querer ir sozinho, sem conhecimento, porque a plataforma te demonstra uma certa facilidade, né? Te instiga, né? Parece fácil, né, anunciar, parece fácil. E aí eu acho que dá essa vontade de querer caminhar sozinho. Eu coloco esse como o principal erro de um pequeno anunciante. Eu acredito que talvez seja uma das etapas. Quando a gente está falando de um anunciante que está começando ou um anunciante que já começou, mas é menor, com certeza esse é o principal. Essa questão de tentar testar as coisas por conta, acaba que desperdiça, não só dinheiro, desperdiça tempo também. Uhum. E aí quando a gente está falando de uma empresa um pouco mais estruturada ou uma empresa que já tem uma certa experiência, existem outras questões. E aí entra na parte da organização interna. Então, por exemplo, não adianta eu querer investir
rios de dinheiro, você não tem estoque. Você não tem o mix de produtos. Existem muitas coisas que impactam internamente dentro da organização e que impactam no e-commerce, que são reflexo da própria organização. Então, não necessariamente eu vou colocar dinheiro e vai retornar. Não é assim que funciona. Requer mesmo uma organização, né? Dependendo da estratégia, né? Então, hoje onde eu tô, né, na Bookman, o estoque é 100% em loja. Então, pra gente é muito importante que o estoque esteja correto, porque eu tenho ali uma trava de segurança, mas é aquilo, se eu investir, né, e no lugar errado, igual a gente falou, a gente vai dar um tiro no pé e não vai seguir no fluxo que deveria seguir ali. Explica melhor essa questão do estoque. Hoje, o e-commerce da Bookman é um estoque virtual que soma os produtos que estão distribuídos nas lojas físicas, é isso? O estoque que eu enxergo é o estoque real. Então, é o estoque que está na loja física. E aí você entrega por essas lojas físicas? Elas são tipo mini CDs seus? São meus mini CDs. Cara, complexo isso, né? Bem complexo. É a primeira vez que eu trabalho sem um CD Do e-commerce. meu, do e-commerce. Um estoque para chamar de meu. Exato. Foi um desafio, assim, para mim. Eu já trabalhei, né, em grandes empresas com estoque enorme, que também é um problema, porque você vai vendo aquele estoque ali, aquela peça todo ano. Você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou tacar fogo nisso aqui. Mas eu acho que muito mais difícil quando você trabalha com um mix enxuto e as peças estão em loja, ou seja, elas estão vendendo em tempo real. E você precisa fazer essa gestão ali, desse inventário, como é que está acontecendo. Entrou uma troca na loja, alguém não entrou com essa troca, né? Então, será que eu estou enxergando estoque real? Então, isso é bem complexo. Então, exige até um cuidado diário, assim, diário não, né? Talvez de horas de 3 vezes por dia. Para você tomar, né, precisar de bons integradores, uma boa empresa para te ajudar a fazer essa gestão, né, de preço, gestão de estoque, enfim. Hoje são quantas lojas físicas? Hoje estamos com 18 lojas físicas. Demais. Entre outlet e loja física. Mas pensa na vantagem agora que ela tem de poder ofertar um frete super competitivo, independente da praça. Tipo assim, são as dificuldades que te trazem vantagens, né? Sim e não, porque eu falo que o que pode acontecer, né? A gente coloca 2 itens no carrinho do cliente, pode ser de 2 lugares diferentes. Então, lógico, né? A gente faz ali uma gestão do valor desse frete, mas às vezes a gente não consegue gerir o tempo. Não vai chegar ao mesmo tempo na casa do cliente. Então, é bom, por um lado, mas a gente, por exemplo, não está em todas as praças, né? Não estou em todos os estados. Então, eu sou mais forte onde eu tenho loja física, obviamente. Então, também facilita vender nestes lugares. Então, quando a gente fala de investir a mídia no lugar certo, eu também não vou investir, por exemplo, mídia no Rio, que eu não tenho loja física. Eu vou colocar a mídia onde os estados que eu tô. Então, se eu sou mais forte em São Paulo, eu vou colocar ali a minha mídia, eu vou investir mais no estado de São Paulo. Até porque tem empresas que falam assim, pô, eu vou colocar, eu quero investir R$20 mil e vender o Brasil inteiro. Aí você fala, meu amigo, como você que tá você doido? vai? Não vai. Não é assim que você não vai. Você vai ser o cara mais desconhecido do Brasil inteiro. Exatamente. Então, assim, exatamente, é uma estratégia complexa de você elaborar e colocar ela em prática. Que estar onde o meu cliente está. Né? Então, eu acho que isso também faz parte. Sim. Então, mas eu quero crescer no Rio, de todas as maneiras. Então, então a gente vai fazer uma estratégia para isso. Mas sabendo que a gente não tem a loja física e que vai ter que sair, de repente, de BH, o produto, né? Então, esse custo de frete, ele tem que entrar na conta. Fora que tem a questão tributária, né? A gente sofreu com isso. A gente começou a vender interestadual e aí eu não consigo emitir a nota. Então, a gente... É aquilo, né? A estrutura da empresa também. Sempre chamar todo mundo para participar das reuniões do projeto, né? Então, assim, o fiscal e contábil, pelo amor de Deus, me ajuda, porque tem um monte de nota parada. Então, tudo é aprendizado também. E estamos fazendo uma entrevista falando da empresa, né? Mas a marca de vocês no digital é nova? Essa operação é nova no digital? Eles estão desde 2019 ali, mas né, fortaleceu na pandemia, como as marcas, a maioria, né, das marcas familiares. E sim, a gente
foi se fortalecendo. A ideia, né, de eu vir para a empresa foi para digitalizar a marca. Então, o Omnichannel, tudo isso não tinha, né? E a gente fala assim, nossa, já tão antigo, mas para algumas empresas não, né? Sim, sem dúvida. E essa parte de ser nova, a empresa, a evolução... Novo canal digital, né? A empresa não, né? Isso, Novo canal digital, exatamente. O novo canal digital, o fato de ser novo, ela é uma evolução constante, né? Sim. Então, por exemplo, eu estou ampliando os canais, estou ampliando as praças, estou ampliando o investimento. Aí você esbarra numa questão tributária. Aí depois você resolve essa questão. Aí agora estou esbarrando no custo do frete porque está crescendo, mas aí você muda a estratégia de novo. Sim. Então, Vamos fazer o retiro em loja agora. Vamos ver se esse cliente quer ir retirar na loja. Aí, como é que a gente vai fazer o retorno disso depois? Então, tem que treinar a loja para receber. Sim. E da entrada, eu quero estorno, por exemplo. A loja nem sabe, né? Mas o que eu faço agora? Então, o treinamento, ficar em cima. Mas as coisas vão acontecendo, né? A gente ainda comete erros no e-commerce. Eu acho que isso é muito bom, porque as coisas vão acontecendo e você vai se superando ali, aprendendo. Sem dúvida. E são as fases, né? Claro. São as fases. E com base nisso que você falou, qual é o percentual que você considera indicado de investimento aí, com base no faturamento da marca? Ai, pergunta difícil, porque assim, posso falar de mim, mas não é uma regra para todo mundo. É como aqueles caras que fazem investimento, né? Isso daqui não é uma sugestão de investimento. Essa não é uma sugestão de investimento. Mas eu falo que depende muito, a gente tem vamos dizer assim, um target, mas a gente pode ir jogando ali. Então depende muito do momento. Qual que vai ser o meu momento? Assim, a gente vendeu super bem na Black Friday. Então a gente decidiu, em cima do que a gente queria vender, que a gente ia aumentar ali o percentual de investimento naquele momento. Então eu acho que depende muito. Não vou te falar assim, sei lá, 10, 30%. Depende do ROAS que você quer trazer, enfim. Qual que é a sua estratégia, né? Se você quer trazer novos clientes, então vai trabalhar mais reconhecimento de marca, enfim. Às vezes até aumentar a audiência, né, Ju? Por exemplo, aumentar o market share. Sim. Exatamente. Às vezes você abre mão da margem para poder aumentar a participação. Sim. Então vai muito da estratégia. Não existe, acho que, uma quantia, né, correta para você falar, não, essa é a regra de 3 que eu vou utilizar. Sim. Eu acho que você vai sentindo também. Eu acho que tem que olhar muito para margem, o que você tem de margem de produto, ticket médio e tal, porque ticket médio influencia, porque o custo de mídia para atingir aquela pessoa, se é o ticket médio baixo ou alto, o custo de mídia é o mesmo, né? Ele não se altera ao tamanho do ticket. Mas eu usaria muito, se eu fosse um pequeno anunciante, eu usaria muito como base o que o marketplace está praticando. Então, quanto que eu pago de comissão no marketplace? Eu pago 18%. Tá, 18% está incluso marketing e está incluso meio de pagamento e antecipação. Então, tira antecipação, vai dar 10, 15. Cara, tem que ir mais ou menos por esse caminho. Faz sentido. Se eu tenho que comprar mercado, eu aperto um pouco mais o pé. Se eu tenho que buscar mais margem, eu vou tirando um pouco mais o pé. Mas eu usaria isso se eu tivesse, eu usaria isso como base. Porque no final, o marketplace também está comprando mídia para vender. Então, se ele está te cobrando 18%, é porque ele está gastando 10, 15% para capturar o cliente, né? Então, eu acho que talvez servisse como base, não como regra. Mas como base, sim. E legal você ter perguntado sobre essa questão do percentual de faturamento, porque eu acho que as marcas têm que se planejar assim. Sim. Eu vejo muitas marcas e falo disso até nas coisas que eu estou gerenciando, lá na UEL principalmente. Lá tem uma linha de investimento em marketing que é reta. Eu tenho um budget anual e foi dividido em 12 meses. Só que eu tenho uma linha de faturamento que é crescente. Isso. Por que o marketing não acompanha o mesmo percentual de crescimento? Ou seja, eu invisto X agora para queimar, mas quando eu entrego mais faturamento, eu tenho mais verba de marketing. O marketing ficou reto e a curva de crescimento. E eu vejo que muita gente faz assim, né? Tenho $500 mil de investimento em mídia pro ano. Divide em 12 meses. Cara, Black Friday você vai gastar mais. De repente, quando você tem um apelo mais de saudão começo do ano, você vai gastar menos. Então, também praticar essa sazonalidade e caminhar em cima do percentual é muito bom. Para você saber que quanto mais você fatura, também você desabilita uma possibilidade de investimento, né? Trabalhar em cima do faturamento, do investimento em publicidade, como resultado final, o crescimento de margem, né? Acho que esse talvez seja o segredo. E a má notícia é que quanto mais investimento em mídia,
Menos ROI. Menos ROI, né? Isso é verdade. Ninguém consegue te fazer o contrário. Mas a questão do LTV do cliente é importante, né? Exatamente. O CAC para o baixo investimento, são métricas extremamente importantes. Em uma das empresas que eu trabalhei, a gente tirou o pé de mídia, porque chegou um certo momento de alcance do público que a gente tinha, que eu colocava mais mídia e não mudava ponteiro de faturamento. Então o meu ROI só foi despencando e eu vendia para a mesma quantidade, porque aquele era o público total que eu tinha, eu já impactava ele todo. Então a gente foi ajustando para baixo a mídia, para saber que, cara, aqui eu tenho a cobertura total do público e esse é o dinheiro que eu gasto. Pega essa outra verba e gasta em outras coisas. Gasta em evento, gasta em outros tipos de mídia que não apaga, entendeu? Porque senão você fica achando que o dinheiro é infinito, e pode ser, né? Mas as pessoas são finitas. Só existe aquela quantidade de pessoas em São Paulo buscando terno. Exato. Seu dinheiro não vai fazer nascer novas pessoas procurando terno, entendeu? Exatamente. E como que vocês consideram que a gente pode otimizar esses investimentos numa fase inicial da marca? De algumas maneiras. Quer começar essa? Não, pode. De pensar, né? Deixa eu elaborar aqui minha resposta. A otimização, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Então, assim, a gente já teve cases, por exemplo, de marcas grandes, onde, por exemplo, até um posicionamento automático que vinha trazendo muito resultado, você faz um teste para tirar uma mídia ou algum tipo de posicionamento, já começa a aumentar o faturamento, aumenta a margem com o mesmo investimento. Então existem muitas maneiras de fazer essas otimizações, desde público, do orgânico, enfim, tem muita coisa que dá para fazer em termos de estratégias de campanha. Existem também as questões da própria plataforma, para você fazer testes, né, na plataforma, testes AB, enfim. A gente encontrar de fato quem é o público, né, esse é o principal, e trabalhar em cima dele para que a gente faça justamente, diminua o CAC, o LTV, a gente consiga aumentar, e aí você vai ter uma margem melhor, você vai otimizar. Isso falando de campanhas pagas, né? E o trabalho, como a Ju falou, o trabalho também da própria marca é importante, né? Como que ela vai atender, como que ela vai entregar o produto para o cliente, qual que é o relacionamento que a marca está construindo com aquele cliente para fazer com que ele realmente compre a ideia da marca, compre né, a ideia de que aquela marca ela é sustentável, que os valores são de acordo com aquilo que o cliente pensa. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer. Depende muito da estratégia, se a marca tem uma loja física, se ela não tem, se ela trabalha só no e-commerce, se ela trabalha em marketplace e ela tem uma loja própria. Então depende de muita coisa que a gente consegue fazer. Tem muitas opções que a gente consegue trabalhar. Sim. E acho que a gente falou um pouquinho disso também, da questão de a base que eu já tenho de cliente na loja física, que é muito forte. Como é que eu consigo usar ela de alguma forma para transformar o meu cliente em digital, né? Ele ir para o digital, ele comprar ali no Omnichannel. Então, assim, meu CAC, né, eu já melhoro, porque é muito alto. A gente consegue já usar um cliente que já conhece a marca, já compra, já conhece o produto. Isso também é otimização do teu budget. Sim. Isso é bem importante. Então, você consegue fazer os vendedores da loja física preencher os dados corretos do comprador? A gente consegue porque a gente tem um programa bom de cashback. Que legal. Né, que muito já bom. Ajuda a gente, mas precisa melhorar a qualidade, 70%. Assim. Telefone, cara, você pede a base de loja física, telefone do cliente, 9999999. Tipo, o cara tá ali querendo fechar né, pra já entrar ali na fila pra vender pro próximo e tal. Então, eu gosto, nesses programas de cashback, eu acho legal quando o cliente mesmo se cadastra, né? Eu participei comprei recentemente numa loja e aí escaneei um QR Code, apareceu um formzinho curtinho, eu me cadastrei, não o vendedor me cadastrou. Legal. Então acho que os dados acabam ficando mais fiéis, né? Porque fazer o vendedor cadastrar o e-mail do cara, que é @, Hotmail, você fala, meu... Ninguém arroba ninguém. Exatamente. O vendedor às vezes não sabe. O vendedor às vezes não sabe nem
soletrar, às vezes ou é um sobrenome difícil, ele põe imagina, qualquer coisa. imagina. É bem legal É mesmo. difícil. E eu acho que é um pouco menos invasivo também, né? Sim. Ninguém quer ficar gritando CPF lá Exatamente. na caixa, né? Exatamente. Aí você baixa ou entra numa LP, ou nesse caso eu entrei numa LP, mas poderia baixar um aplicativo, eu mesmo faço o meu cadastro, os dados vão estar reais. De repente põe o meu e-mail, tem que ir uma coisa para eu já validar um código e aí já é opt-in, Sim. né? Então acho que depender do vendedor pro dado é complicado. É que o vendedor ele tem que entender, eu falo sempre, por que você está fazendo o que você está fazendo. Então, assim, ele tem que entender que isso vai gerar uma venda para ele, isso vai trazer um cliente, né? Sempre vai aumentar o ticket médio. Então, falar das vantagens é sempre bom. A gente implementou a questão do embalar o pedido em loja. Uhum. Quem vai fazer isso? Né? Aí a gente falou, as caixas. Elas ganham o salário fixo delas ali, vamos dar R$4 por pedido embalado. Nossa, vocês não têm noção da aderência. Embala feliz da vida. Sim, embala, porque você fala, R$4, mas no volume, Uhum. e isso é bem legal. Então, eu acho que é esse engajamento, esse entendimento, lógico, às vezes, né, precisa colocar ali um plus, porque a caixa, ela não ganha comissão, mas é isso, quando o pessoal vê grana... Não, partiu para ganhar agora ganha comissão, né? Exato. É. Agora tem um tipo de variável ali, né? Sim. Exatamente. Uma coisa que você falou, respondendo a pergunta do Jorge sobre essa questão dos testes, eu colocaria um percentual da verba para testar. Tipo assim, cara, tenho 100% Sim. da verba, 80% vamos jogar no jogo que dá certo. Gosto muito do Pareto para isso. 20% a gente vai testar. Isso aqui pode ser que dê ROI 0, pode ser que seja uma, né, Isso é seja bem legal. ruim. Mas aqui a gente vai testando novas possibilidades de ter uma campanha que dá muito certo. Né? Que muito vai de encontro com onde está o seu público, né? Às vezes a gente falava assim, vamos investir no Pinterest, por exemplo. Que a gente tinha muita gente que pinava lá terno para casamento. A oportunidade, né? Vamos testar? Então a gente fez alguns testes, mas eu acho que é exatamente isso. Assim, vendo onde que a gente pode colocar um pouquinho e testando, porque esse mês deu certo o Ads. O mês que vem foi né, não deu certo mais. Então é muito... Os criativos, por exemplo, cara, vamos pensar na nossa vida real. Eu passo aqui na Castelo toda quarta-feira. Cara, no começo os outdoors que tinham ali me impactavam. Hoje em dia eu nem olho mais pra eles. Então assim, na mídia é a mesma coisa. Você começa a imprimir o mesmo criativo pra uma galera. Primeira, segunda vez vai ver. Quinta, décima não vai ver mais. Então assim, a campanha que deu certo mês passado, que os criativos eram novos, cara, ROI maravilhoso, CTR altíssimo e tal. Aí você vai ficar com os mesmos criativos mês que vem, não tá dando certo. Óbvio, as pessoas não estão vendo mais. Vamos criar coisa nova, vamos ter um outro tipo de abordagem. Se era nos stories, agora é no feed, é em outro canal de distribuição. Então, eu acho que tem que ter essa verbinha de 20%. 20%, dependendo do volume, é até alto, né? Mas tem que ter esse percentualzinho ali pra ir testando coisas novas. Eu acho super essencial. Tem, isso faz parte da otimização. Aí você está falando de criativos, isso é válido também para a campanha. Então, a gente testar públicos é válido para a plataforma, como eu falei. Por exemplo, você ter uma visão, por exemplo, de qual que é a seção mais acessada, né, dentro do site, e você jogar ela na sua home, por exemplo, desde cor de botão, aquele velho exemplo, né, cor de botão, cor do texto, mas você tem que testar exatamente. E o teste, ele não é uma resposta final, ele pode performar mais. Depois de um tempo, você vai ter que testar de novo outra variação. Porque não vai funcionar mais aquilo que você já fez. Porque o público se cansa das coisas, sabe? Não adianta a gente querer fazer goela abaixo no público, porque uma hora o cara cansa de ver a mesma coisa. Cara, se o cara passa, são 5 ou 4 conteúdos orgânicos para aparecer uma publicidade. Você pode fazer esse teste, vai puxando o feed ali do Instagram, acho que são 4 publicações orgânicas para um conteúdo pago. Então, 20% do que você vê é anúncio. Aí, se o cara ficou 1 hora lá, 60 minutos, 20% disso foi anúncio, cara. Sim. O cara nem vai nem lembrar os anúncios todos que ele viu. Não vai. Então, tem que ter essa questão do teste, saber que o que deu certo nos últimos 30 dias, vamos comemorar, mas não garante que os próximos 30 dias a gente vai ter o resultado.
essa atualização constante tem que estar no DNA ali da agência e do gestor também, né? Sim. Esse é um recado Tem uma história legal sobre isso. Conta. Pode falar, fala. Pode cortar. Acho que eu estava na Decathlon ainda, lá no meu início de e-commerce, e foi muito engraçado, porque a gente foi numa agência e a gente falou, cara, a gente vende pro Brasil todo, né? Já era gigante. E a gente tem um problema de clima, né, no Brasil, e a gente falava assim, não tinha ainda, né, ferramentas para mudar a home do site. Então, a gente falava assim, a gente precisa ter várias campanhas rodando. Então, aí eu falei, né, a gente tem que fazer campanha de inverno e campanha de verão. E aí as pessoas ficaram olhando para mim como se fosse, né, lá atrás, como se fosse uma coisa assim, nossa, tipo, descoberta do... E eu assim, gente, mas é meio que o dia a dia, o que a gente faz. Por isso que é importante eu ter trabalhado na loja física, porque a gente tinha que mexer nas gôndolas, né? Então, esfriou, muda tudo. Então, acho que mídia é muito isso. Eu falo assim, nunca deixa, e aí falando de otimização de mídia, nunca deixa uma mídia só rodando. Você tem que ter mídia de categoria, você tem que ter várias. Porque a hora que você tira uma campanha, você não despenca. Né? Você tira uma campanha, aí você não vai sentir tanto. As outras vão continuar rodando. Então, acho que isso é bem legal também. Exatamente. Pô, legal demais essa história com a Decathlon, legal. Insight. Porque o Brasil tem realmente vários verões durante o ano em vários lugares diferentes, né? São Paulo tem vários climas um dia só. Esse é um exemplo do quanto é rico uma pessoa que tem experiência no físico e vai para o e-commerce. A gente fazia muito isso de ir nas agências também, porque a gente acabava passando nosso conhecimento para a agência, né? Às vezes a agência trabalha com vários segmentos, né? Não vai saber as estratégias a fundo da sua marca. Assim. E quando você está começando a digitalizar uma marca e o investimento em marketing ainda é pequeno, vocês consideram melhor ter um time interno ou já trabalhar com agências? Eu acho que entra um pouquinho na falta do que você falou, Igor. Porque se você não tem o know-how, você tem que contratar um cara muito bom. Então, assim, você tem que ver quanto que você vai gastar dentro de casa e talvez você ter essa expertise com uma agência que tem vários segmentos, eles já viram muita coisa acontecer, e às vezes eu acho que é melhor. Eu sempre gosto de terceirizar a coisa. Eu nem vou te deixar nessa saia justa de responder isso. Você pode responder depois no fim. Mas a gente não combinou. O que eu acho de ter interno ou ter agência? Ter interno, talvez, se você fizer a conta do custo, talvez até tenha alguma vantagem no início. Mas qual que é o problema? Primeiro, você não consegue segurar o cara, porque o cara, esse profissional, ele quer, de certa forma, conhecer mais sobre vários outros segmentos e atuar. Então, dificilmente você vai ter um gestor de mídia, um analista de mídia que vai ficar num varejo por muito tempo. E o histórico dessas suas campanhas, o que dá certo durante o ano e tudo mais, cara, é super essencial. Você saber que sua sazonalidade em setembro é boa porque, sei lá, acontece alguma coisa num lugar. Né? Então, esse histórico, com essa troca de analista, você vai perdendo. Vai perdendo esse histórico da conta. E outro ponto importante é essa troca que a Ju falou, sobre a troca dos segmentos. Porque, de repente, essa agência, né, esse profissional não vai ter esse know-how de o que está dando certo em outros segmentos que eu posso adaptar e trazer para cá. Então, de repente, o cara vende moda, mas do outro lado tem um cara que vende ferramenta. Pô, eu fiz uma parada aqui no Pinterest para ferramenta que, cara, acho que pro seu de moda vai fazer sentido e tal. Então, essa troca entre os segmentos, as experiências de atender em vários segmentos é rica para quem está operando. Então, eu acredito que pode ser até atrativo financeiramente para o pequenininho pensar, pô, eu vou pagar ali, sei lá, para um freela, analista de mídia cuidar do meu anúncio, mas no longo prazo é insustentável. Insustentável no longo prazo. Por tudo isso que eu estou comentando, né? De ter esse know-how entre os segmentos e tal. Então eu vejo insustentável assim no longo prazo. E se for para internalizar um time, uma squad que estaria disponível numa agência, aí a gente já está falando de um outro valor e de repente você vai virar uma agência em vez de ser um varejo, né? Tem que ver o quanto você está interessado em se tornar, em ter uma agência interna e aí lidar com os desafios de ser dono de uma agência e os desafios de ser um varejista, né?
Então, Exato. só os desafios de varejo já tá bom demais, né? Já tá bem difícil. Só um adendo em tudo isso que você falou, Igor. Eu, obviamente, né, eu sou de agência, mas uma das coisas que a gente enxerga, né, que é de muito valor para o cliente, quando você internaliza, se você não tem o budget suficiente para ter todos esses pilares, dentro da agência a gente consegue oferecer. Talvez um pouco mais caro se você for contratar apenas um profissional, mas, eu tenho o cara de CRO, eu tenho o cara de mídia, eu tenho o cara de desenvolvimento, eu tenho o cara de conteúdo. Às vezes a agência, às vezes o cliente nem contrata todos os pilares, mas se eu precisar, porque eu preciso dessa expertise para performar, não é que eu estou tentando vender o serviço simplesmente. Se o cliente contratar, melhor ainda. Mas o mínimo eu tenho que ter. E aí a agência consegue oferecer. Então, respondendo sua pergunta, Jorge, tudo isso que o Igor falou e ainda tem isso né, de o time mais plural, né? Exatamente. Várias frentes ali, é verdade. Exatamente. Aí, é claro que se você for contratar um squad interno com todos esses pilares, aí o custo vai lá no alto. Sim. Não, e vira uma agência. Exato. Tem que gerenciar essa galera, tem que ter gestão, tem que tirar a certificação dos profissionais, enfim. Exatamente. Virou um sócio de uma agência sem saber. Exatamente. Bom, pessoal, o tempo aqui passa muito rápido, né? Passa mesmo. A gente vai conversando aqui, parece que nem vê a hora passar. E, infelizmente, o nosso tempo aqui já vai acabando. E eu quero uma dica de vocês, aí, de cada um de vocês, para quem ainda não está satisfeito aí com seus investimentos em marketing, em anúncios. Quais são as dicas que vocês deixam aí para esse pessoal? Eu vou começar que aí vocês arrematam. A dica que eu deixo é não se atreva a gerenciar a pouca grana que você tem sozinho. E aí, que caminho que você vai fazer? Não sei. Né? Se você vai falar com a Fox, se você vai... Não sei qual caminho você vai fazer, mas gerenciar sozinho, você é dono de um varejo, você é dono de uma loja, ou você que é gestor, talvez, de um e-commerce, você mesmo querer operar lá, a complexidade para ter resultado hoje é muito grande. Você vai ter que dedicar muitas horas para fazer essa gestão. Então, a verdade é que com poucas horas, seu resultado, sua performance vai ser pior. Então, se você for por esse caminho, talvez você fique com a sensação de que a mídia não dá certo. Isso não deu certo para mim, o ROI não é bom. Mas é porque realmente você está gerenciando de uma forma que não performa. Então, essa seria a minha dica final. Assim, por menor que seja o dinheiro, o investimento, converse com profissionais, com empresas, chama a Fox, chama o André. O André, cara, adora tomar café e bater papo. Até se você não vai vender, ele gosta muito. E se você não vai comprar dele, ele gosta muito de bater papo. Paga almoço, né, André? Eu já tô virando sócio da América. Você já foi almoçar com eles na América? Na América, não. Não? A gente vai hoje, Batata, colou com eles é na América. Mas é interessante isso, sabe? De você ir por um caminho profissional. Mas agora eu não tenho toda a grana, então segura, faz orgânico mesmo, até você ter uma verba que você possa realmente começar do jeito certo. E aí você vai ter as impressões corretas sobre aquele canal, né? Porque começar do jeito errado naquele canal te traz as impressões erradas. E aí você vai culpar o canal sobre Na verdade, você não está gerenciando ele da maneira certa. Então, essa seria a minha dica final. Falando da parte assim... Ficou por último, hein? Eu já vou levantar. Aquele arremate. Eu já vou levantar a bola para ver o que ela vai Não, eu acho que assim, é exatamente isso que você falou, Igor, e para não só o pequeno, até o médio, né, que às vezes a marca é relevante, mas a operação no e-commerce ainda não tem tanto share, né? Eu acho que a empresa, quando ela está iniciando, o principal ponto é a organização interna. Por quê? Para se aventurar no marketing digital, em termos de campanhas, de investimento, de resultados, talvez a pessoa não tenha a expertise ou a pessoa não tenha a equipe necessária. Então, aí sim, seria legal, por exemplo, você ter uma agência parceira para poder fazer esse acompanhamento. E aí a parte interna da empresa, que é o que a Ju tem muitíssima experiência que ela contou aqui, essa questão de logística, de planejamento, enfim, da geografia, de frete, de estoque, de tudo isso
aí eu acho que é onde a pessoa vai ter que estruturar melhor para que o parceiro faça você trazer esses resultados, uma vez que hoje em dia as mídias estão cada vez mais caras para você anunciar, né? Sim, sem Exato. dúvida. Então, eu acho que até trouxe a questão, né, da empresa que eu trabalhei, que é aquela coisa de você precisa estar dentro da estratégia junto com o marketing e usar teu budget da melhor maneira. Então, eu não tive, nenhuma empresa que eu trabalhei não tinha contato com a agência de mídia e eu achava isso muito estranho. Você pagava o cheque e não podia ver a Exato, eu estratégia. assinava lá o cheque. E aí eu falava assim, cara, eu preciso saber o que eles estão fazendo. Então, eu acho que essa questão, talvez de estar dentro de casa é bom porque você sabe, mas é o que você falou, fica uma estrutura gigante. E estando fora, você tem que estar no dia a dia. Né? O que está acontecendo hoje, o que vocês estão fazendo, acompanhar na unha, para não dar um tiro no pé. Assim. Acho que isso é bem, bem importante. Não adianta investir 1 milhão e você não saber onde você está colocando esse 1 milhão. Ou investir 10 mil também não saber onde você está investindo os 10 mil. Então, eu acho que esse contato com a agência, ele tem que ser assim, diário. Muito bom, muito bom. Que você escolha uma agência com esse perfil, né? Que você possa até escolher a agência, porque muitas das vezes você não tem esse poder de escolha. Você já entra e ela já está lá operando. E aí você fala, nossa, e agora, né? Porque será que eles vão abrir todos os dados para mim? Então, isso eu acho que é o dia a dia. Você vai ganhando ali a agência e tal, para conseguir fazer a coisa andar. Show de bola. Show de bola. Show com chave de ouro. Papo sensacional aqui. A Ju vai vir pro Líderes Digitais? Logo mais, já tá convidada já. Boa. Tem muitas histórias. Convite público pra garantir a agenda. Pra né? garantir a agenda. Já Isso tá aí. convidada aqui pro nosso podcast Líderes Digitais. Pode assistir aqui? Eu venho assistir. Tem uma mini plateia. Tem 2 puffs, 2 cadeiras. Tem uma vaga pra 4 pessoas pra assistir. Eu venho. Assistir ao vivo. Se puder, eu venho. Pô, tá convidado também. Boa, show de bola. Bom, é isso. Estamos aqui finalizando mais um episódio. Se você quer ser um expert no mercado digital, você precisa seguir nossas mídias. É isso aí. Porque aqui só tem fera, né? Só fera nessa mesa aqui. É isso aí. E Mesa dos adultos. a mesa dos adultos aqui. Então, finalizando mais esse Caixa Preta, siga nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e assina aqui o nosso canal do YouTube. Não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações dos nossos novos conteúdos. E até mais. É isso. Jorge Abraço. Blogueiraço. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até mais.